Continuando aqui a nossa aula, gente, vamos continuar abordando essa questão das ferramentas de seleção do Photoshop e outras mais que você pode encontrar aqui nessa primeira coluna da esquerda, tá certo? Tá? Detalhe, você pode mover essa coluna aqui, ó. Você clica nela e move, ó. Se chama de ferramenta flutuante, tá? Assim como outras mais, você consegue encontrar essas opções de ferramenta flutuante, tá certo? E aí você vai adaptando colocando no lugar que você mais se interessa, tá certo? Aí, gente, nós falamos da ferramenta mover, cujo atalho é a letra V. Falamos também da ferramenta retangular M, tá? E aí, quando você segura o botão, nós temos o retângulo e temos a elipse. Falamos da tecla Zoom, certo? Você seleciona Z e ao mesmo tempo que você seleciona Z, você seleciona também o Alt, a bolinha do mouse para cima e para baixo, tá certo? Isso aí é uma dica inicial, tá bom? Uma outra ferramenta muito boa, certo? Que está aqui no canto esquerdo é a ferramenta varinha mágica, tá bom? Nessa ferramenta varinha mágica, nós também temos a opção de seleção, tá? A varinha mágica, assim como o quadrado, a seleção retangular e a seleção elíptica, ela faz seleções, mas é uma seleção muito específica. E ela é muito legal para você tirar principalmente fundo, tá? De imagem. Vamos, por exemplo, eu vou tirar o zoom dessa imagem aqui, tá certo? Tirei o zoom, vou deixar ela bem aberta, tá? E aí com a ferramenta da seleção da varinha mágica que eu selecionei aqui, tá certo? Eu posso selecionar a área específica com a qual eu quero trabalhar, tá? Eu vou selecionar essa parte marrom, tá? Olha só, tá bom? Aí o que foi que eu fiz, gente? Eu selecionei o fundo da imagem. Ao selecionar o fundo da imagem, tá certo? Você tem a opção, por exemplo, de tirar esse fundo. Olha só. Tá vendo? Eu deixei só o que estava em primeiro plano, né? O personagem principal, essas outras ferramentas. Como é que eu tirei esse fundo? Certo, gente? Deixa eu voltar aqui. Eu selecionei Ctrl Z. Vou selecionar Ctrl Z para voltar. Como é que eu fiz isso? Eu simplesmente vim aqui com a varinha mágica, selecionei o fundo, tá certo? E apertei Delete, tá? Onde é que fica o Delete, professor? No nosso teclado. O Delete fica bem aqui em cima, certo? É a primeira tecla do canto superior direito, tá bom? Aí você tem como deletar, e aí ao deletar você tira o fundo da imagem, tá certo? A varinha mágica, ela serve, por exemplo, para esse tipo de coisa, para você deletar o fundo, tá? Aí depois você vem aqui na ferramenta mover e você pode deslocar para onde você quiser essa parte aqui, certo? Se eu quiser pegar só esses elementos aqui que sobraram da imagem, como é que eu faço, professor, para colocar num outro documento? Eu venho aqui na parte de selecionar, tá certo? Eu vou clicar na opção inverter. E o atalho é Shift Ctrl I, tá certo? E o que é inverter? Ao invés de eu ficar com o fundo aqui, certo? Eu vou selecionar a parte de dentro, tá? O que eu vou fazer? Eu vou inverter aqui, ó. Invertir. Eu vou ficar só com os elementos coloridos. O que está branco eu não quero, tá certo? Aí eu vou tirar isso daqui, por exemplo, tá certo? Ó. Eu posso tirar esses elementos. Tirei, arranquei eles, vai ficar só. E aí, como é que eu fiz isso? Eu fiz Ctrl X, certo? Ctrl X. Aqui do teclado, ó. Ctrl mais X, certo? Aperto o Ctrl, seguro o X no teclado. Por quê? Ao fazer isso eu recorto, certo? É o atalho de recorto. E aí eu posso, em outra imagem, tá? Criar uma camada, tá? E ficar só com aquilo que eu tinha selecionado. Olha aí que legal, né? O Photoshop me dá essa habilidade, tá certo? Então eu tenho como separar só o que eu quero trabalhar, a região que eu quero trabalhar, certo? Olha aí, ó. Professor, o que é esse quadriculado aí no fundo? O que é esse quadriculado no fundo? Esse quadriculado é a representação de que não existe fundo, é um fundo transparente, tá certo?
Se eu quiser botar um fundo branco, certo? Eu venho aqui na parte de plano de fundo e seleciono aqui no canto, ó. E aí aparece, ó. Por que que eu desabilitei? Para vocês observarem que está recortado realmente a imagem, tá? Está realmente recortado. Eu sei exatamente o que que eu quero trabalhar, certo? E aí, quando eu quiser habilitar o fundo branco, eu habilito. Mas se eu quiser desabilitar, eu posso deixar desabilitado também, tá certo? Aí, gente, tudo isso eu trabalhei só com a seleção, só com varinha mágica, tá? A varinha mágica é uma das ferramentas que me permitiu fazer isso. Por quê? Porque com a varinha mágica eu selecionei o que eu queria tirar, em primeiro lugar. Tirei, certo? Logo em seguida, eu vim aqui na parte de seleção, mandei inverter a seleção. Aquilo que eu não queria, eu já não precisava mais, já tinha deletado. Eu inverti a seleção, Shift Ctrl Y, tá certo? E fiquei só com a parte de dentro, tá? Ao fazer isso, eu recortei, apertei a tecla Ctrl X, né? Ctrl X, certo? E aí eu recortei, tirei daqui e coloquei no arquivo novo, tá? Com fundo transparente, tá? Essa é a primeira coisa. Então, repetindo, o que que eu fiz? Eu fui na varinha mágica, selecionei, tinha selecionado o fundo, certo? Tinha selecionado o fundo, eu tinha recortado o fundo, certo? Ao fazer isso, tá? Tinha recortado o fundo. Ao fazer isso, eu depois vim na ferramenta selecionar, inverter. E eu fiquei só com essa parte de dentro. Logo em seguida, eu apertei Ctrl X, certo? Ctrl X. O que é Ctrl X? Ctrl X é a ferramenta de recorte. É como se eu estivesse captando a ferramenta, tirando ela do lugar onde eu queria. Aí eu posso depois jogar em qualquer lugar que eu quero. Como é que eu faço isso, professor? Depois que você aperta Ctrl X, aqui, né? Ctrl X, Ctrl mais X, eu aperto Ctrl V, tá certo? Ctrl V. Seguro o Ctrl e aperto V. Quando eu faço isso, vou apertar agora, ó, Ctrl V. Reaparece, tá certo? Porque o Ctrl V ele joga a imagem, o Ctrl X ele tira, tá? O Ctrl X ele tira a imagem, o Ctrl V coloca a imagem no lugar onde eu quero. O Ctrl X tira de onde eu queria, e aí eu arranco essa imagem e jogo para onde eu queria, certo? Então, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse aspecto, tá certo? E aqui, ó, nós temos a nossa primeira imagem para trabalhar. Vocês conseguem perceber essa primeira imagem, não é? Eu posso aumentar e diminuir ela, inclusive. Mas antes de eu mostrar como é que você aumenta e diminui essa imagem, e além de eu fazer isso, colocar outras imagens aqui juntas, o que é que eu vou fazer, tá certo, gente? Eu quero que vocês olhem aqui para baixo, tá? Para a parte de camada, tá? Por que olhar para a parte de camada? Porque é o seguinte, gente, o Photoshop trabalha sob o princípio das camadas, certo? Então o que é que acontece? Todo documento de Photoshop quando você abre, você vai ter um plano de fundo. E em cima desse plano de fundo você vai tendo várias camadas. É como um sanduíche. Você tem a primeira camada, certo? Bota o hambúrguer. A segunda camada bota o queijo. A segunda camada bota o presunto. A outra camada você bota o tomate. A outra o alface. E aí fecha com o pão. Certo? O Photoshop ele pensa desse jeito. É como se ele fosse montando uma camada em cima da outra. E é exatamente isso que a gente tem aqui, tá bom? Nós temos uma camada inicial aqui em cima, que é a camada dessa imagem, tá certo? E a camada de pano de fundo, certo? Ó, que eu posso selecionar, tá certo? Isso é a primeira coisa. Essa camada aqui é como se ela ficasse em cima, certo? É como se ela ficasse em cima do pano de fundo, tá certo? E aí, eu posso colocar quantas camadas eu quiser. Só que antes de colocar outra camada, eu posso nomear toda camada que eu quiser. Você dá clique aqui e nomeia, tá? Eu vou botar bonequinho. Bonequinho tecnológico, certo? Pronto. Aí, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou criando uma camada para eu saber onde encontrar esse bonequinho aqui quando eu quiser trabalhar só com ele. Depois eu posso criar várias camadas, tá? Mas aí o mais importante é eu saber o nome de cada camada para que eu não me perca, tá certo? Aí nós temos o pano de fundo e nós temos o bonequinho aqui na primeira camada, tá bom? Fechou?
Se eu quiser criar uma outra camada para botar uma outra informação em cima, onde é que eu faço isso, professor? É aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem uma lixeirazinha aqui. E aqui no lado esquerdo da lixeira nós temos a opção de camada, ó. Aí você vai criar a nova camada para colocar um outro arquivo, tá? E aí não vai ser excluído, tá bom? Não vai ser, o bonequinho tecnológico não vai ser excluído quando eu for colocando outras coisas aqui. Eu posso criar várias camadas. Se eu quiser excluir a cada camada, eu vou aqui na lixeirinha, ó. Sim. Eu clico em cima, vou na lixeirinha, deleto. Clico em cima, vou na lixeirinha, deleto. Sim. Fechou? E aí fico novamente só com o bonequinho tecnológico, certo? Aí, professor, como é que a gente pode repetir essa informação? Vamos pegar novamente a varinha mágica, tá certo? E colocar outras informações dentro desse primeiro arquivo aqui. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Vamos fazer assim, tá, gente? Você vai no outro arquivo. Deixa eu pegar esse outro arquivo aqui. Tá vendo aqui? Nós temos um outro bonequinho, um outro arquivo completamente diferente, uma outra aba, certo? Eu vou trabalhar em cima desse aqui, que o bonequinho... eu vou dizer que esse arquivo aqui é o arquivo oficial que eu quero trabalhar. Mas, então, todos os outros arquivos eu vou tirar, eu posso tirar a informação de lá e colocar nesse aqui, que tem um bonequinho tecnológico que eu já recortei, certo? Aí toda informação que eu tirar das outras abas, dos outros lugares e jogar para cá, vai estar uma camada adicionada, entendeu? Eu vou mostrar aqui para você como é que funciona. Peguei esse bonequinho aqui, tá certo? Aí o que eu vou fazer? Novamente, eu vou na varinha, tá bom? Aí eu vou clicar no fundo. Vocês estão vendo? Eu vou clicar no fundo, tá? Aí o que eu posso? Aí o que eu vou fazer, gente? Primeira coisa, eu posso tirar, eu posso selecionar só o que eu quero trabalhar, certo? Aí eu vou pegar a ferramenta retangular aqui, vou selecionar aqui, ó. Selecionei, certo? Aí depois eu vou querer tirar só o que está em cima e o que está embaixo. Eu vou mandar inverter a seleção, vou deletar, certo? E aí novamente eu vou inverter. Ao fazer isso, o que eu tenho? Eu tenho só essa área de trabalho aqui, ó. Eu não tenho mais aquilo ali no fundo, eu tinha apagado, tá? Aí novamente eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso selecionar só isso aqui, tá? Posso selecionar só isso aqui. Tá vendo? Aí eu posso tirar esse bonequinho daqui, vocês estão entendendo? Eu posso tirar. Como é que eu vou tirar para colocar lá naquele outro arquivo que tem um outro bonequinho, certo? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou segurar Ctrl X, certo? Ou então vou apertar Ctrl C para copiar e jogar no outro arquivo. Onde é o Ctrl C, professor? Aqui, ó, Ctrl mais C, tá bom? Aí, vamos lá. Eu já tinha selecionado aqui, eu já fiz Ctrl C, tá certo? Eu fiz Ctrl C. Eu não vou fazer Ctrl X agora, mas se eu quiser eu posso fazer Ctrl X, ó. Ctrl X ele some. Ctrl C ele só copia, mas ele não faz sumir, tá certo? Copiou. Aí eu volto pro arquivo do bonequinho tecnológico e aí eu posso jogar, olha só, na mesma janela de trabalho, na mesma área de trabalho, o mesmo bonequinho. Olha só, nós temos aqui, gente, duas camadas, certo? A camada do bonequinho tecnológico que está embaixo, tá? E a camada do outro bonequinho que ficou por cima, tá certo? E aí nós temos também a camada do pano de fundo que está aqui atrás, tá certo? O que a gente vai fazer? Professor, esse bonequinho aqui, da camada 1, eu vou botar bonequinho tecnológico 2, tá? Deixa eu colocar, antes de continuar, bonequinho tecnológico 2. Aí, antes de continuar, o que eu vou fazer? Professor, o outro bonequinho ficou por baixo. Se eu quiser que o bonequinho que for por baixo vá para cima, o que eu faço? Aí eu vou inverter a ordem das camadas, ó. Certo? Eu vou pegar a camada que está embaixo, certo? E colocar para cima. Olha aí. Aí automaticamente, certo? Se inverteu a prioridade de quem está em cima e de quem está embaixo, tá certo? Aí se eu quiser voltar, eu seguro o botão do mouse e jogo para baixo, ó. Percebe, ó? Então eu posso fazer essa controle aqui de camadas. Eu posso dizer o que fica em cima e o que fica embaixo. Eu posso definir, então, a prioridade das informações que me interessam mais, tá certo?
E aí, por exemplo, eu quero esse bonequinho aqui na frente, tá bom? Aí automaticamente eu quero, tá aqui o bonequinho que tá atrás, eu quero aumentar o bonequinho que tá atrás, tá certo? E aí botar ele como pano de fundo. O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou selecionar a tecla Ctrl T, certo? Ctrl T, Ctrl T. Ctrl T é essa aqui, ó, gente. Aqui, ó. Ctrl T, Ctrl T, certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Ao fazer Ctrl T, vocês vão ver que a imagem lá de trás, ela ficou bem selecionada. E aí eu posso aumentá-la, ó. E ela pode ficar atrás, ó. Pode ficar atrás, tá bom? Pode ficar atrás. E aí eu posso agregar elementos, certo? Para ficar atrás. Pronto. Selecionei. Aí nós temos aqui, gente, duas camadas ao mesmo tempo, certo? Só que ainda os elementos ficaram muito embaralhados, não é verdade? O que é que a gente pode fazer, gente? Eu posso baixar a opacidade do fundo de trás, da imagem que está atrás, para revelar só o que está mais na frente. Como é que você faz isso, professor? O que é opacidade? Como eu já tinha dito na aula anterior, opacidade é quando você deixa a imagem opaca. Tirar a opacidade é que você vai deixar ela mais transparente. Então é bem aqui, ó, gente, ó. Essa opção aqui, certo? Opacidade. Você vai tirar a opacidade. Como é que você vai fazer isso? Você vai clicar aqui em cima e vai diminuindo, certo? Ó, aí ela vai ficando mais clara. Você vai decidir quanto você quer dessa imagem, certo? Olha aí. Você vai decidir quanto você quer dessa imagem, o que você quer aproveitar dela, tá? Então, toda aquela imagem bonita que eu tinha recortado e colocado para dialogar com a imagem anterior, certo? Ficou mais clara, né? Ficou mais clara, para que eu possa dizer qual dos elementos vai ficar como elemento principal e qual elemento eu não quero que fique como elemento principal, entendeu? É para isso que serve a camada. Deixa eu selecionar aqui de novo. Vou aumentar um pouquinho mais o que está no fundo, ó. Ou então diminuir. Você pode fazer isso. Como é que você faz isso? Ctrl T, certo? Você vem aqui na borda, certo? Aumenta ou diminui. Aumenta ou diminui, tá certo? Pronto, certo? Aí com o que eu já decidi aqui, né? Aí o que eu posso fazer? Eu posso aumentar e diminuir a opacidade, ou seja, acrescentar ou tirar a transparência. Esse é o primeiro ponto, tá certo? O que é que eu posso fazer além disso, tá certo? Eu posso, gente, aproveitar só alguns elementos do que ficou atrás para poder destacar ainda mais o que ficou na frente, tá certo? Para poder não gerar muita confusão de imagem. Como é que você faz isso, professor? Na opção de filtro, tá? Você tem alguns efeitos que você pode usar, tá? Como, por exemplo, esse aqui, do desfoque gaussiano. Deixa eu botar aqui essa opção. Tá? Eu estou trabalhando, quando eu for selecionar a opção de efeito, de filtro, sempre que eu for aplicar o efeito, eu vou ter que decidir o lugar onde eu estou trabalhando, certo? Ó, quando eu for aplicar o desfoque, ao aplicar o desfoque, eu consigo ver onde é que eu estou aplicando o desfoque. Ó. Eu só estou trabalhando no desfoque de trás, ó. Eu não estou trabalhando com a imagem da frente, eu estou trabalhando só com a imagem de trás. E eu estou visualizando aqui, ou seja, sempre que você estiver trabalhando, quiser fazer alguma alteração, você tem que saber exatamente a camada em que você vai trabalhar. Se você não tiver o controle da camada, você não vai fazer o comando no lugar certo, tá certo? Do mesmo jeito nas outras ferramentas, você tem que saber exatamente onde é que você está mexendo, senão você pode ter problemas. Ó, aí eu desfoquei e aí ficou mais visível ainda o que estava de primeiro plano, né? Deixei esse bonequinho tecnológico aqui em primeiro plano e desfoquei o segundo bonequinho tecnológico da imagem inicial, né? E deixei de segundo plano, tá certo? Eu posso aplicar vários outros efeitos. Efeitos a gente chama de filtro, tá certo? Filtro. E aí eu posso aplicar várias coisas. O primeiro efeito que eu coloquei é o desfoque de movimento. Você vem aqui em filtro, vem desfoque de movimento. Ou então vem desfoque gaussiano, né? Você pode também acrescentar outro desfoque, como o desfoque de movimento. Ao fazer isso, ó, você pode borrar o fundo, ó, e aí ele fica tipo, você pode já usar isso aqui como traços de degradê, né?
e a imagem de fundo não fica tão vazada. Pronto, aí eu não quero mostrar dois bonequinhos, eu só quero mostrar um. Mas para poder fazer isso, eu preciso saber com qual bonequinho eu não quero contar. Mas eu posso pegar a textura do outro bonequinho e usar em meu favor para dialogar com esse outro bonequinho, tá certo? Esse bonequinho maior. Pronto. Aí, é isso. Aí o que eu fiz? Eu aumentei, diminuí, né? Botei desfoque, botei aqui, né? Tirei a opacidade, que é o que? Tirar a opacidade é acrescentar a transparência, certo? Aumentar a translucidez, aí ele fica mais tranquilo, tá certo? Eu também coloquei na ordem de camadas aqui o boneco menos importante embaixo e o boneco mais importante em cima, tá certo? Isso aqui é extremamente importante, tá certo? Vocês não esqueçam nunca de observar isso, tá? É uma primeira coisa que vocês podem fazer, tá bom? Aí, gente, o que é que eu poderia fazer? Além disso, eu poderia trabalhar detalhes específicos do bonequinho, né? Só usando aquelas ferramentas iniciais. Só que se eu quiser trabalhar só com esse bonequinho aqui, quiser trabalhar essa parte aqui do olho dele, né? Eu posso fazer, tá? Eu posso fazer. Eu tenho que selecionar exatamente a área que eu quero trabalhar. E aí, ao fazer isso, eu vou conseguir dizer exatamente o que eu quero, tá certo? Mas para eu selecionar com perfeição essa área, às vezes a elipse não presta, não funciona no M, né? Aí eu vou ter que ir nessas outras ferramentas aqui, ó. Ferramenta laço e ferramenta laço poligonal. O atalho dela é letra L, né? Como vocês podem ver. Letra L, tá? L. Para que serve o laço e o laço poligonal, gente? Para você selecionar exatamente a área que você quer trabalhar, tá bom? Você vai selecionar áreas de seleção, exatamente a área que você quer trabalhar, certo? Ó, aí quando você seleciona, automaticamente ele já coloca para você o que você selecionou. Mas a gente vai aprofundar essa ferramenta posteriormente, tá? Deixa eu só um minuto. Colocar mover aqui. Vou dar um clique, deu clique. Tá bom, gente? Aí, ferramenta laço é para isso aqui também, ó. Olha só. Eu posso ir circulando aqui ao redor do olhinho, tá? Só para mostrar mais ou menos como é que fica. Eu posso passar quem tem uma canetinha para desenho é melhor. Essa aqui é uma ferramenta mais básica de seleção, tá certo? Tem outras que são mais precisas. Pronto, ó. Eu selecionei essa área aqui de trabalho, tá? Os efeitos que eu quiser fazer vão ser aplicados só aqui, nessa área, tá? Eu posso colocar outras coisas só nessa área. Para isso, eu vou aqui na ferramenta laço, tá? Ou na ferramenta laço, ou na ferramenta laço poligonal. Tem outros tipos de laço, tá? Aqui, certo? Essa aqui, ó, laço magnético, tá? Onde é que você encontrou essa ferramenta, professor? Lá no final, ó, tem uma série de outras ferramentas que a gente vai ver. Olha a quantidade de ferramentas. Assusta um pouco, mas aos poucos você vai conhecendo isso, né? Aí, para que serve o laço magnético? Justamente porque ele vai fazer a captação da área específica que você vai querer trabalhar, né? Ele seleciona muito melhor do que o laço poligonal. Embora no laço poligonal, certo? Você já tenha mais precisão do que o laço normal, certo? E aí você vai selecionar. Se eu quiser, por exemplo, selecionar essa área aqui e arrancar essa área, né? Eu posso fazer. Ao invés de tratar essa área, eu posso tirar os olhos dele e colocar outra coisa no lugar? Posso, entendeu? Como é que eu vou fazer isso? Ctrl X, certo? Ctrl X, você vai tirar isso aqui, ou então você pode deletar, né? Ó, eu posso deletar. Ó, eu posso deixar outra, posso tirar completamente isso, tá? E eu posso, por outro lado, eu posso também duplicar. Eu posso duplicar essa área aqui, selecionada. Isso vai depender do que eu quero, tá bom? Por enquanto é isso, tá, gente? Aí eu quero que vocês tirem dúvidas comigo para que a gente possa prosseguir, tá? Eu acho que aqui nós já tivemos bastantes informações. E aí, se vocês tiverem mais alguma coisa a perguntar, vocês podem perguntar agora, tá?
Muito obrigado pela atenção e estou aqui à disposição.